Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Souza e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana voltamos com mais um Conheça AJs, desta vez com uma cara já conhecida aqui do nosso programa, Tomás Marques, membro da Coordenadora Nacional dos Jovens do Bloco. O Tomás acompanha-nos por via de videochamada, portanto, qualquer coisa que aconteça a nível de qualidade de som, eu peço desde já desculpa. Tomás, hoje vamos falar do Bloco de Esquerda, como seria de esperar. Se falássemos de outra coisa que era assim um bocadinho sui generis. Então vou-te fazer aquela pergunta que faço sempre a qualquer pessoa que vem aqui ao programa, que é pedir que tu nos faças aqui uma breve apresentação do Bloco de Esquerda. O Bloco é um partido altamente conhecido da nossa vivência política, mas vale sempre a pena apresentar e pedir também um bocadinho que fales sobre a estrutura da juventude do Bloco. Sei que tu és membro da Coordenadora Nacional dos Jovens do Bloco, mas há aqui uma particularidade com a juventude do Bloco, não é? Eu gostava que tu nos contasses um bocadinho sobre isso. Olá Luís, antes de mais agradecer-te a ti e à Broa pelo convite, é sempre bom estar de volta e começando por te responder sobre o Bloco e sobre a nossa organização a nível de jovens. O Bloco é um partido anticapitalista, portanto socialista, um partido que nasceu há 21 anos, de uma necessidade de dar voz a uma esquerda que de certa forma não estava representada, uma esquerda que apesar de ter força social, de se fazer ouvir nas ruas e etc., não estava propriamente representava a nível, muitas vezes a nível cívico, a nível parlamentar. E o Bloco nasce e é ainda hoje um partido, isto uma expressão do Fernando Rosa, já há uns tempos, quando falava precisamente da origem do Bloco, um partido que corre por dentro e um partido que corre por fora. Um partido que corre por fora que está nas ruas, que está nas empresas, nas fábricas, que está na luta das mulheres, seja na greve feminista, está na luta dos jovens contra as alterações climáticas, e é um partido que se propõe a fazer do Parlamento uma tribuna da luta social, e que o fez e que o continua a fazer. E o Bloco é a junção de tudo isto, é a junção de esquerdas diferentes, esquerdas que pensam de forma diferente, mas que se revêem num projeto comum anticapitalista, como disse, socialista, e que tem nisso a sua força. É um partido que quer transformar a sociedade e que é um partido feminista, antirracista, tem atenção a essas questões, esses direitos sociais, esses direitos individuais, que, de certa forma, e antes da emergência em força do Bloco de Esquerda na sociedade portuguesa, não eram propriamente discutidos na primeira linha do debate político. Há coisas tão simples como a própria violência doméstica, termos como a precariedade, como direitos dos homossexuais, etc., que hoje são, de certa forma, banais na discussão política na Assembleia da República e fora dela, e que há 20 anos não eram. E o Bloco foi isso quando foi fundado e continua a ser isso, um partido socialista que acredita num caminho democrático para o socialismo, e é isso que somos e que vamos continuar a ser. Sobre a organização de jovens, ou como dizias, há uma falta dela por não existir uma juventude. Nós, no Bloco, achamos que as gerações têm de discutir todas umas com as outras. Não, não achamos que faça sentido e não achamos, quando tomamos esta decisão e não continuamos a achar, que haja um grupo de jovens que se feche sobre si a discutir temas que convenciona serem de jovens. Nós não queremos, não somos, nem queremos ser uma espécie de um grupo de pressão interna dentro do partido, que vá negociar lugares em listas ou em órgãos. A partir do momento que alguém, um jovem, adere ao Bloco de Esquerda, é um membro de pleno direito do partido e é logo integrado nas estruturas que existem do partido, a nível concelhio, a nível distrital, a nível de grupos de trabalho sobre os mais diversos temas. Nós temos uma Coordenadora Nacional de Jovens, como dizias, que mais do que um órgão executivo é um órgão que procura colocar em contacto os jovens de vários pontos do país, que reúne para organizar os eventos que nós
nós jovens do Bloco organizamos anualmente, seja o nosso acampamento no verão, seja o Inconformação, que é um fim de semana de debates e convívio que organizamos no início do ano. E acima de tudo, a coordenadora de jovens é isto, um órgão que procura pôr em contacto os jovens de todo o país, mais do que um órgão executivo, com uma direção que vá procurar impor à direção do partido X ou Y, porque nós fazemos parte também da direção do partido, alguns de nós, e isso Uhum. é o que é assim que os jovens se enquadram no bloco. Não temos que ter uma cota para estar numa conselhia, para estar numa lista às legislativas, para estar no órgão, na mesa nacional, o nosso órgão de direção Uhum. máxima entre convenções. Estamos porque somos membros de pleno direito e aí discutimos com todos os camaradas de igual para igual. E é por Uhum. isso que achamos que não há necessidade de termos precisamente assim uma juventude nos termos convencionais. Isto é uma das coisas que nós temos visto um bocadinho. A última entrevista que eu fiz aqui para o 15 AJs foi com malta do Volt Portugal, e realmente nota-se muito uma diferença entre aquilo que são os partidos mais novos e os partidos mais velhos, a velha e a nova política, em relação a terem ou não estruturas de juventudes assim tão cimentadas. Os partidos mais novos, quase nenhum criou. Acho que a Iniciativa Liberal também não tem um núcleo propriamente dito, tem os jovens da IEL, mas não tem aquilo que se pode chamar uma juventude. Mas aproveito também para perguntar já se um bocadinho, se calhar, na lógica da representação, que foi várias vezes aqui falada, não achas que os jovens, ao terem ou seja, uma estrutura de juventude, não tanto numa lógica de colocar os jovens aqui ou ali naquela determinada posição, mas sim uma estrutura de juventude para defender os interesses específicos dos jovens, e que se calhar numa estrutura maior de um partido isso pode ser deixado de parte. Achas que isso te faz algum sentido ou não? Acho que isso no Bloco não acontece, porque como te disse, nós jovens somos tantos que estão eleitos em conselhias, em distritais, e aí, em conjunto com os outros camaradas, discutimos aquilo que são. Claro está Uhum. que se nós vamos organizar uma campanha sobre propinas, vamos organizar uma campanha sobre o RGES, o regime jurídico das instituições de ensino superior, pá, é natural que nos vamos juntar com outros jovens, de camaradas de outras faculdades, da mesma faculdade, para discutir isto e vamos pensar entre nós esta Claro, campanha. claro, claro. Mas são assuntos que vamos levar aos órgãos onde estamos eleitos e onde vamos discutir isto também com outros camaradas que certamente terão algo a dizer e que não vão Uhum. colocar algum entrave. Sim, sim. E no geral o Bloco é um partido muito jovem, não é? Portanto, também nesse sentido tem muito jovem no sentido com muitos Sim, jovens. sim, sim, sim. Portanto, também é fácil ter essa representatividade ou esse ponto de conexão. Exato, e somos dos partidos com mais votos na faixa etária entre os 18 e 30, ou seja, um Uhum. partido também com voto jovem e que pronto, até agora não precisou propriamente de uma organização dita tradicional de jovens para chegar a essa faixa etária. Olha, então vamos passar então aqui um bocadinho à nossa segunda questão. Para mim, uma das coisas que eu acho mais fascinantes no Bloco de Esquerda é que, possivelmente, diria se calhar no espectro todo político português, o Bloco de Esquerda é o partido mais diverso, múltiplo a nível de ideologias, de pensamentos, de correntes, de interpretações diferentes do socialismo e de causas mais modernas. Só que isso também implica aqui que nós temos aqui uma certa dificuldade a navegar propriamente aquilo que é o Bloco. Apresentaste-nos aqui uma definição como um partido socialista moderno, mas depois, quando começamos a escrutinar, começamos a ver mais e mais correntes e mais pensamentos diferentes. Nomeadamente, há aqui uma série de termos que vão aparecendo sistematicamente, nomeadamente trotskista, que é uma coisa que aparece desde a fundação do Bloco, em oposição a uma esquerda stalinista. Gostava também que falássemos um bocadinho sobre isto. A ideia de nova esquerda, ou seja, os movimentos começam a surgir a partir do maio dos anos 60, em particular do maio de 68. Ecossocialismo, o progressismo. E no progressismo eu tenho aproveitado sempre a falar porque tenho apanhado toda uma série de partidos que caracterizam-se como progressistas, mas sempre de formas diferentes. O PCP considera-se um partido progressista, o Volt um partido progressista, ahm, e eu faço sempre esta comparação com o progressismo americano que nós estamos a assistir agora, um bocadinho de identity politics mais à esquerda do que as identity politics mais à direita, e perguntar se vocês se identificam um bocadinho com esse pensamento, com essas correntes que estão a aparecer agora um bocadinho na América. Portanto, com estes termos todos que temos entre mãos, trotskismo, nova esquerda, ecossocialismo, progressismo, tu consegues-nos ajudar aqui a escrutinar um bocadinho todos estes pensamentos? Bem, toda essa diversidade de conceitos, de ideias de que falas, retomam, como falava há bocado, àquilo que é a história
do Bloco de Esquerda. O Bloco, pronto, como o próprio nome indica, é um bloco de diferentes esquerdas e foi na sua formação, e ainda bem que continua a ser, porque a pluralidade de um partido acho que torna pluralidade dentro de uma unidade de um partido torna-o sempre mais forte. Uhum. Quando o Bloco é fundado num contexto um bocado não, bastante negativo para aquilo que era a esquerda portuguesa em 98, 99, depois dos longos 10 anos do cavaquismo, quando o projeto neoliberal triunfava em força em Portugal, colocando inclusive em causa muitas daquelas que eram as conquistas de Abril, as circunstâncias de certa forma apontavam à esquerda e à esquerda do Partido Comunista Português para a construção de um espaço de união à esquerda do Bloco Central e de uma esquerda que não se revia no social-liberalismo do governo do Guterres, daquilo que tinham sido as políticas do Partido Socialista, e não se revia na ortodoxia reverente, vá, de um partido como o Partido Comunista Português. E era uma esquerda que se precisava, de certa forma, de se redefinir em Portugal e de se afirmar como uma alternativa. E é aí que se juntam diferentes partidos, sei que falaremos deles, certamente haverá tempo para isso, e partidos com uma tradição política diferente. Tu falavas de uma ideia de uma nova esquerda, são todos partidos, são todos militantes que mais tarde ou mais cedo tinham já, de certa forma, rompido com a tal ortodoxia reverente que falava, tinham já rompido com uma União Soviética que não era mais que um farol apagado das lutas à esquerda e que Uhum. já não passava em muito pouco daquilo que tinha sido, e era um conjunto de pessoas, de partidos que tinham rompido com isso e que sentiam necessidade de pensar uma esquerda pós-queda do muro de Berlim, pós-colapso da União Soviética, de pensar uma esquerda em Portugal pós 2 décadas de governo de direita e que se unia em torno de um objetivo que é: "Pá, nós estamos aqui neste canto da Europa, precisamos pensar a esquerda, precisamos pensar uma esquerda capaz de romper com o consenso neoliberal que Uhum. estava quase no seu auge em Portugal, depois do seu auge europeu, e que se unia em torno de um campo e de uma alternativa a este neoliberalismo. E que acreditava, como disse há pouco, num caminho democrático ao socialismo. Acreditava e que acredita no socialismo e liberdade, e desta forma preenchia uma lacuna política real. Era uma esquerda que, Uhum. ao contrário da outra esquerda, não estava cansada e que estava disposta e que estava com vontade de construir o. Uhum. Olha, já agora, Tomás, eu não sei se tu te importas que eu te pergunte isto a ti a título muito pessoal, mas tu identificas-te ideologicamente em que paradigma? Quando alguém te pergunta, Tomás, tu és ideologicamente o quê? Tu és. Sou um marxista. Sabes tão bem que eu estou que marxismo é um termo muito genérico. Estou muito curioso de saber que género de marxista. Sou um marxista que partilha da leitura que muitas dessas pessoas fizeram, que é não temos ou não tínhamos, e eu continuo a não ter, numa União Soviética da década de 60, 70, 80, 90, um santo grau, Uhum. uma referência perfeita, mas revejo na análise marxista da sociedade e nos programas dos partidos comunistas, socialistas, por essa socialista. Uhum. Com mais enfoque numa perspectiva da luta de classe ou com mais enfoque numa perspectiva de desafios sociais e de. As 2 ah, coisas estão interligadas. Quando nós falamos e cada vez eu mais, pus-me a jeito. é isso, são as opressões que se cruzam e que se aumentam mutuamente, e isso acaba por ir beber tudo Uhum. à luta de classes, com espaço para todas as outras lutas, porque elas cruzam-se e aumentam a opressão, e acho que é isso que assistimos e continuamos a assistir, isso é Claro, bastante claro, longa claro. história em todo lado. Não faz sentido falar de uma luta de classes sem a luta das mulheres, sem a luta antirracista, etc. E isso é o Bloco, de certa forma, é isso, o consenso dentro da diferença de todas as esquerdas que tu enumeraste. O consenso a que chegam é que é preciso transformar a sociedade. Aqui, no caso da formação do Bloco de Esquerda, é preciso criar uma alternativa em Portugal para um espaço que o Bloco é hoje um partido que tem andado à volta dos 10% a nível eleitoral. Era um partido que tinha espaço, que foi criando esse espaço para crescer e dar voz a todas essas lutas. E faz parte, todas essas esquerdas, é uma longa história da esquerda, a haver bastante diversidade, e Sem elas sombra têm de todo dúvidas. espaço dentro do Bloco, dentro desse programa
dentro dessa alternativa comum, dentro da construção de uma alternativa comum a um projeto de. Vou aproveitar então que tu falaste aí da história, da longa história da esquerda, então vamos entrar aqui um bocadinho mais em profundidade nisso. Portanto, nós sabemos o Bloco é a junção de três partidos, não é? Portanto, a UNEP, o DP, a União Democrática Popular, um partido tradicionalmente mais marxista, o PSR, o Partido Socialista Revolucionário, que eu gosto sempre de ir à Wikipédia ver estas coisas, porque depois sou sempre deparado com termos engraçados, como que é apresentado como um trotskista mandelista, o que me fez ter que ir obrigar a ler quem é que era o Mandel, e tudo sobre o trotskismo belga. E o Política 21, conhecido muito pela figura do Manuel Portas. Tu consegues contextualizar-nos um bocadinho o que era cada um destes partidos, que papel é que ocupavam na sociedade portuguesa e a sua história, e depois o que é que leva à sua junção e de que forma? E isto sim parece-me ser uma coisa que ainda está relativamente viva um bocadinho no Bloco, é que eles influenciam ainda o funcionamento do Bloco de Esquerda. Sei que cada um destes partidos tem o seu jornal próprio, agora que são movimentos, tem o seu jornal onde comunicam as suas próprias mensagens. Há algumas figuras que nós associamos, por exemplo, acho que o Política 21 era o Portas e o Daniel Oliveira, da parte do UDP e do PSR, não sei quem é que veio desses partidos, mas gostava que nos falasse um bocadinho sobre eles e como é que eles formam o Bloco moderno. Então, vamos voltar atrás. Eu, como falava ao bocado, são tudo partidos de esquerda, uns mais cedo, outros mais tarde, de certa forma rompem com o paradigma soviético da esquerda na Europa, e neste caso em Portugal. A UDP é fundada oficialmente em 74, sim, já durante após o 25 de Abril, de um conjunto de partidos marxistas que existiam já durante que existiam na clandestinidade, já desde o fim da década de 60, e é um partido marxista, como tu disseste, um partido que tinha também rompido com o Partido Comunista e com a inspiração soviética. Era um partido, e pensando na contribuição de cada um deles, um partido militante, como são tradicionalmente os partidos comunistas tradicionais, um partido com muitos militantes, um partido com influência sindical e com muita presença nos sindicatos e, portanto, teve uma ação importante e ativa durante o período revolucionário, com uma presença operária, com aquilo que diríamos hoje uma estrutura partidária, um Uhum. partido que ao longo da década de 80 e 90 vai ter alguma força autárquica e, portanto, é um partido com uma estrutura em todo o país, um partido que em 75 vai apoiar em 76 vai apoiar a candidatura do Hotel Saraiva de Carvalho, um partido de esquerda, operária, comprometido com a revolução, à esquerda, diria, do Partido Comunista, ou seja, que não se revia naquela política do Partido Comunista e que, de facto, queria levar a revolução a outro porto. É um partido que é um dos partidos que vai dar origem ao Bloco. Sobre o PSR. O PSR funda-se alguns no fim da década de 70, no 78 ou 79. Um partido que vai ter bastante influência, até diria, a um nível cultural, na década de 80 e 90, com uma série de campanhas de antimilitarismo, chamando a atenção e colocando no primeiro plano uma retórica antirracista, um partido de certa forma culturalmente diferente, e falava um bocado da década cavaquista nesse Portugal algo cinzento e de certa forma um deserto árido. A esquerda muitas vezes acender vai criar ali um movimento cultural dinâmico de contestação, e os concertos que faziam e que são conhecidos, faz ontem, cumpre-se aniversário. Ontem faz, não tenho ideia dos anos do assassinato do Zé da Messa, que era um militante do PSR que foi assassinado à porta da atual sede do Bloco de Esquerda pelos skinheads. Foi a primeira vez que os skinheads mataram em Portugal. Depois do Ok. 25 de Abril, precisamente à porta de um desses concertos antimilitaristas, e foi um contributo importante do PSR. A Política 21, e como falavas, é um partido que se forma mais tarde, assim, ele sim, diretamente uma dissidência do Partido Comunista e do que ainda era o MDP-CDE, e daí vem uma série de quadros, como tu falavas, do Miguel Portas e outros. São partidos com características muito diferentes, e a UDP e o PSR chegaram a concorrer juntas em algumas eleições legislativas ao longo da década de 80 e 90, mas são partidos com naturezas diferentes, com backgrounds diferentes, e é essa é essa diferença que de certa forma enriquece, essa diversidade que vai
enriqueceram uma ação comum a partir do momento que se juntam em 99, começam a falar em 98, precisamente por essa necessidade de repensar a esquerda, depois e principalmente depois da derrota do primeiro referendo sobre o aborto. Há uma derrota por pouco, num processo complicado, há uma espécie de parar para pensar. O manifesto fundador do Bloco começa com o mote de "começar de novo", e é um bocado Uhum. esse o mote que guia esta formação do Bloco de Esquerda, pensar que sozinhos não, estes partidos sozinhos e com todas as suas virtudes, com todos os seus defeitos, não estavam a conseguir, dar voz a um movimento que existia, a um conjunto de pessoas, muitas pessoas na sociedade portuguesa que se reviam nos valores daquilo que queria ser o Bloco de Esquerda Uhum. e que não estavam politicamente representadas. Tu perguntavas-me pela influência ainda hoje em dia e por pessoas que vieram dos diferentes partidos. O Francisco Louçã veio do PSR, o responsável do PSR, da UDP, o Luís Fazenda, são os 2 primeiros deputados eleitos do Bloco de Esquerda, é exatamente o Luís Fazenda da UDP e o Francisco Louçã do PSR, são os nossos 2 primeiros deputados. E perguntavas pela influência hoje em dia. Eh, Estes 2 partidos, como existem, 3, tu falaste da Política 21 e do Miguel Porta, que infelizmente já não está entre nós, do Daniel Oliveira, Uhum. também da Ana Drago, o grupo no geral já não está presente como era no Bloco, mas em relação aos outros 2 partidos também, e graças ao bom trabalho que fizemos, graças a toda a discussão que temos, são partidos que disseste que formam hoje associações políticas, etcétera, mas que já não se sentem naquilo que é Ok. o dia a dia do Bloco, tiveram o seu percurso, têm a sua importância histórica, continuam a ser referências para pensamento de muita gente e Uhum. bem, mas já não têm um Uhum. impacto real dentro do Bloco enquanto Tu sentes então que se conseguiu fazer pensamento. mesmo uma convergência de vontades num caminho comum, em vez de cada facção a puxar no seu sentido, mais ou menos? Eh, Sim, foi conseguido e lá está, a unidade num quadro plural é uma espécie de elixir da longa vida do Bloco, longa e bem vivida a vida do Bloco. Bem, eu acho que já fizemos. Há aqui depois alguns temas que nós vamos voltar aqui no decorrer da nossa conversa, mas já fizemos aqui uma apresentação muito mais histórica do que eu costumo fazer. Mas é que o Bloco realmente é um partido muito interessante a nível da sua evolução e da sua criação neste projeto de junção. Agora eu vou-te apresentar aqui algumas críticas que costumam ser apresentadas regularmente ao Bloco de Esquerda. Gostava que tivesse a chance de rebater algumas desses posicionamentos. Portanto, número um, aquela que é a crítica que eu pessoalmente vejo ser feita mais vezes ao Bloco. Mudou agora um bocadinho esta perspectiva com a Geringonça, mas a ideia geral era que o Bloco era um partido de protesto, um partido de radicais que só sabiam reclamar e, como nunca tinham integrado nenhuma solução governativa, eram só isto, um partido de protesto. Tu reveste algo, eu sei, presumo que não te revejas nesta posição, ah, mas como é que tu enfrentas esta crítica quando alguém diz que votar no Bloco só serve para ser para fazer barulho? Então, um partido de protesto, por definição, seria um partido que de facto protesta, mas que não oferece nada mais a não ser do protesto. E o Bloco, desde a sua formação, além de protestar com muita coisa que está mal, porque de facto há muita coisa que está mal, sempre ofereceu uma alternativa. E é uma das coisas que de facto me orgulho muito no Bloco, é a crítica vir sempre acompanhada de um projeto alternativo, seja num plano mais geral, mais global, num plano alternativo para a sociedade, seja Uhum, em coisas tão, se vamos criticar a política de transportes no governo, temos um plano nacional ferroviário apresentado. Não, acho que isso são críticas fáceis de fazer a partidos, por norma, mais uhum. pequenos, Claro, partidos que, como disseste, nunca integraram um governo, mas que no caso do Bloco não correspondem à à a realidade. realidade. Mas já agora faço aqui um seguimento a isto. Desculpa ter-te interrompido, mas é que agora lembrei-me. Por exemplo, uma das coisas que agora cada vez mais estamos a começar a ver é, por exemplo, a juventude socialista a se embarcar um bocadinho mais estas causas, esta postura até mais progressista, mais direcionada para o discurso minoritário. E tu sentes, ou questiono-te um bocadinho sobre. Para alguém que quer efetivar determinadas mudanças na sociedade, porque é que não haveriam, se calhar, de militar na juventude socialista, que acaba por ser uma instituição mais de poder, em oposição ao Bloco, a que podem olhar só como uma coisa de protesto, que efetivamente apresenta soluções, mas que se calhar não as consegue implementar?
O caso da Juventude Socialista é engraçado, porque nós vemos muitos militantes e destacados dirigentes escrevem, alguns deles deputados, depois chega à quarta, à quinta e à sexta-feira e votam com a direção do partido contra coisas que andam a defender o resto da semana, o Bloco e o PS, e portanto a Juventude Socialista e, por exemplo, os jovens do Bloco são muito diferentes. Eu saudo a forma como a Juventude Socialista tem trazido a debate um conjunto de temas, mas que se não os efetivam quando têm a oportunidade para o fazer, não terão grande impacto na sociedade. O Bloco, os jovens do Bloco questionam abertamente aquilo que é o capitalismo, aquilo que é o Uhum, Estado atual, o modelo económico vigente. A JS esboça essa crítica, mas depois quando tem a oportunidade, depois quando tem os seus próprios dirigentes eleitos em cargos com poder de decisão, parece que de certa forma se esquece. A votação das propinas é sempre que se vota algo relacionado com propinas no Parlamento, é o exemplo perfeito disso. Temos pessoas que fazem campanha para a direção da JS, etcétera, a defender o fim das propinas e que depois, quando têm a oportunidade de votá-lo no Parlamento, há uma pequena alteração. Mas eu ia-te falar, estava-te a falar da ideia sim, dos sim, radicais, desculpa. não tem problema, do partido de protesto. O Bloco não tem nenhuma espécie de urticária com um dia integrar um governo ou assim, mas também não o seu último desejo não é integrar um executivo governamental. Quando houver força, quando houver capacidade, quando tivermos capacidade para de facto influenciar a ação de um governo, para constituir governo, falo-emos sem problemas, guiados pelo nosso programa. Agora, nós achamos é que acrescentar poder institucional, poder político institucional, quando isso não foi acompanhado por um crescimento de poder eleitoral, social, que o justifique, vá acrescentar alguma coisa, porque a maioria das vezes isso não acontece. Somos um Uhum, partido jovem, acredito que com o tempo cresceremos uhum, e uhum, chegaremos lá, e uhum. por isso somos mais que um partido de protesto. E sobre ser radical, ser radical é de facto ir à raiz dos problemas, pá, acho que sim. Claro, 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 claro. E depois há muito também esta ideia de que, efetivamente, o Bloco integrar uma solução governativa em que esteja numa posição muito minoritária e se quiser fazer aqui mudanças de fundo, depois vê-se coartado pelos parceiros de coligação a não poder, se calhar, fazer mesmo as mudanças que quer efetuar na sociedade, não é? Em vez de ter que fazer compromissos com. Se fosse, uma coisa que se fala tanto hoje e que se tem falado nos últimos 4 anos, que sentido faria um partido como o Bloco, um programa próprio, com um plano próprio para aquilo que quer que seja o futuro do país, integrar um governo com o PS, com a força que tem atualmente, e esbarrar com o Partido Socialista, seja com Claro. outro partido, numa coisa tão simples e tão importante como a alteração do Código de Trabalho, que é uma coisa que o PS se nega a fazer. Nós não estar num governo por estar, não, ninguém Não, ganha também não com isso. faz grande diferença. Mas então eu aproveito e faço aqui um segue para outra das questões outra das críticas que eram feitas. Eu não estava na ordem que eu tinha que colocar, mas aproveito agora, que é, existe aqui um bocadinho com o aparecimento da geringonça, se calhar inicialmente até achava-se que o PCP é que seria um bocadinho mais penalizado por ser o partido mais ortodoxo à esquerda, mas o Bloco de Esquerda acabou por se ver aqui numa situação em que, como tinha uma retórica muito aguerrida antes da geringonça contra o Partido Socialista, e acabou por compactuar, se calhar, mais que o próprio PCP na manutenção da solução governativa do PS. Portanto, a crítica que eu te coloco aqui é: havia uma retórica do Bloco pré-geringonça muito mais aguerrida e muito mais forte, e agora de repente parece que temos um segundo bloco, não vou dizer que seja um bocadinho mais institucionalista, mas se calhar um bocadinho mais calmo. Tu reveste algo nesta análise? Olha, eu passei os dias de ontem e de antes de ontem a ver o debate sobre o Orçamento de Estado e acho que isso chega Mas para. sabes que o debate do Orçamento de Estado foi excepcional, não é? Até foi surpreendente nesse sentido, não é? Eu não estava à espera que o Bloco fosse quem fosse ter tanta oposição nesta conjuntura. Para responder à tua pergunta, eu acho que não há nenhum bloco pré nem pós-geringonça. O que aconteceu em 2015 aconteceu num contexto muito específico, já falámos sobre isso várias vezes, quando de facto havia a urgência, havia a necessidade de correr com o governo da direita. Uhum. E mesmo durante esses 4 anos, eu não acho que o Bloco tenha acalmado, numa expressão é que utilizaste. O Bloco não deixou e aqui numa circunstância de apoio parlamentar a um governo, de impor as suas políticas e aquilo que eram, de certa forma, as suas linhas vermelhas. E, de facto,
foram 4 anos de recuperação de rendimentos, de crescimento da economia e etcétera. E isto sempre fiel ao nosso programa e enquanto foi possível negociar, e enquanto foi possível impor algumas das nossas medidas. E o que está a acontecer agora, e falamos do Orçamento de Estado, é prova de que não nos vergamos nem estamos no bolso do PS ou etcétera. Temos as nossas medidas, temos um programa para o qual fomos eleitos. Não há essa abertura por parte do governo para incluir propostas que achamos que são essenciais neste momento para responder à crise, onde o governo não quer aplicar um orçamento como se está a fazer em toda a Europa, inclusive é com governos liberais, portanto, à direita do Partido Socialista, orçamentos expansionistas com um investimento público verdadeiro, com resposta ao Serviço Nacional de Saúde e não como o que este orçamento apresenta, que é um investimento menor do que aquilo que está previsto no orçamento suplementar. Uhum. Dizemos que não, e isso acho que é uma prova de que estamos vivos e que, ao contrário do que a Ana Catarina Mendes, ao contrário do que o António Costa possam berrar no Parlamento, não é hipocrisia, não é nada, é mostrar que somos aquilo que sempre fomos, que é fiéis aos nossos princípios e ao nosso programa eleitoral. Bem, eu estou a receber aqui um aviso porque já batemos nos 30 minutos, portanto vamos ter que passar aqui à última pergunta e ser aqui um bocadinho rápido sobre isso. A última pergunta remete um bocadinho àquilo que já falámos. Uma das acusações que se pode fazer é que o Bloco é um partido altamente volátil, como tem aqui também muito nasce desta vontade de conciliar várias tendências e várias visões diferentes de esquerda. Às vezes acaba por não conseguir e acabamos por ter muitas dissidências como tivemos com o Rui Tavares, como tivemos com o Daniel Oliveira, agora o Movimento Alternativa Socialista, a Ana Drago, a Ruptura Fer, hum, e outros. Portanto, tu achas que um voto no Bloco de Esquerda para alguém pelo menos que se identifica não só tanto com os seus valores, mas também com as suas figuras, às vezes não pode ser um voto periclitante no sentido em que de repente pode haver aqui uma discordância. Eu conheço muita gente que gostava imenso do Rui Tavares, como via-se porque depois passaram a votar no LIVRE e de repente podem ter visto o seu voto não cumprido quando ele abandonou a bancada europeia. Portanto, que estabilidade é que tu achas que o Bloco pode trazer quando é um partido tão disparo e tão volátil? Eu isso, esse caso do Rui Tavares, teriam de perguntar ao Rui Tavares, que ele é que optou por abandonar a bancada parlamentar do Bloco. Eu não acho que o partido seja o Bloco não seja um partido volátil. É natural que essas saídas ao longo da história do Bloco tenham um impacto, porque o Bloco é um partido pequeno, agora é maior, mas quando essas saídas ocorrem é um partido ainda mais jovem, ainda mais pequeno, e saem pessoas que de facto têm alguma exposição mediática, alguma exposição pública. Mas mais do que um partido de caras, de caras conhecidas, o Bloco é um partido que se rege pelo seu programa, que se rege pelo aquilo que são as suas ideias. E não me parece que alguém que vote no Bloco, que alguém que se identifique do Bloco, havendo X ou Y de saída, se vá sentir defraudado por isso. As Isto acontece em qualquer partido, não é exclusivo do Bloco, é natural e que por várias razões no Bloco isso tenha outra atenção, mas não acho que sejamos um partido volátil, um partido de grandes dissidências. Acontece o que acontece em todo lado há Uhum. muitos anos com todos os partidos. E acho que é uma crítica que se faz muitas vezes, mas que não parece que faz grande sentido ou que tenha um impacto real dentro. Da vivência partidária. Então vamos fazer mesmo aqui só a última pergunta para terminar o programa, que é o que é que tu dirias a um jovem que está-se a tornar progressivamente mais politizado e que esteja a ponderar o Bloco de Esquerda como uma alternativa? Convidava-o a vir ter connosco, a vir conhecer-nos, a juntar-se ao Bloco e depois terá certamente tempo para tomar a sua decisão, mas que aqui vai encontrar um espaço aberto, plural, amplo, para discutir, para discutir todos os assuntos, para discutir educação, ensino superior, ensino secundário, para discutir os direitos LGBT, para discutir a saúde, para discutir tudo. E onde a sua opinião vai ser ouvida e onde vai ter espaço, onde vai ter meios. Nós vemos o Bloco é, acima de tudo, um meio, uma ferramenta, um instrumento para transformar a sociedade mais que um fim em si mesmo como partido. E é isso que ele vai encontrar aqui, um conjunto de camaradas com vontade como ele de mudar o mundo. É isso.
Bem, Tomás, muito obrigado então. Veremos num futuro próximo nos episódios regulares do programa. Tomás Marques, membro da Coordenadora Nacional de Jovens do Bloco. Obrigado por teres aceito o meu convite da minha parte. Resta-me apenas desejar uma boa noite e vemo-nos para a semana. Obrigado.